Liturgia da Palavra. Quarta-feira, segunda semana da Páscoa. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida e nos leva sempre a uma só direção, a eternidade. O caminho é difícil, tem pedras, espinhos. Vamos levantar a cabeça, não vamos desanimar, porque o caminho nós sabemos onde irá chegar. E hoje o Evangelho, João 3, verso 16. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. E Jesus vai completar. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E nós vamos trazer para nós hoje essa reflexão riquíssima, onde nós vamos ver Jesus falando de uma experiência que teremos de um Jesus ressuscitado, do qual nós vamos, como os apóstolos, anunciar: Senhor, eu vos louvarei entre os povos, anunciarei vosso nome aos meus irmãos. Aleluia! Conferir Salmo 17, verso 50, Salmo 21, verso 23. Os apóstolos são presos, mas o Senhor os põe em liberdade para que continuem a falar ao povo, certos de que o Senhor nos livra de todos os temores. Depositemos nele nossa total confiança. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 17 a 26. Naqueles dias, levantaram-se o sumo sacerdote e todos os do seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Ide falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com os seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos à prisão. Mas, ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: Encontramos a prisão fechada, com toda a segurança, e os guardas estavam a postos na frente da porta. Mas, quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvir essa notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes disse: Os homens que vós colocastes na prisão estão no templo ensinando o povo.
Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 33. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Reze comigo. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Reze comigo. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Reze comigo. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Reze comigo. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Reze comigo. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 16 a 21. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus amou o mundo tanto que lhe deu seu próprio Filho para que todo o que nele crê encontre vida eterna. Conferir? Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados.
Reflexão, quarta-feira, segunda semana da Páscoa, e o Evangelho de João 3,16. Deus amou tanto o mundo. Que linda expressão. Deus amou tanto o mundo. Vamos dizer assim, melhor, Deus nos amou tanto. Deus amou a cada um de nós de uma maneira tão particular. Deus nos amou olhando nos nossos olhos. Deus fez um plano na nossa vida. Por isso Ele deu o seu Filho unigênito, para que não morra nenhum de nós. Mas todo aquele, eu e você, todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Quão lindo sabermos que Deus nos amou de modo tão especial. E nós celebramos uma Páscoa movidos com esse olhar de amor por Deus, que nos amou tanto. Mas o amor de Deus para com a humanidade mostra-nos uma outra realidade do amor da humanidade para com Deus. Nós sabemos que Deus nos amou. Nós sabemos que, de fato, Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar o mundo, salvar todos, redimir todos dos seus pecados. Porque Deus sabia que Ele nos fez como criaturas ainda a ser completada por uma obra que viria em seu plano salvífico, que era de enviar seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele cresce não fosse condenado, mas para que todos viéssemos alcançar a salvação. E nós temos que, no nosso pensamento, entender que não é mérito nosso estarmos um dia na glória. Não vamos olhar um para a alma do outro e dizer você mereceu. Não. Nós não merecemos. Nós temos o mérito de um Jesus que foi crucificado, de um Jesus que sofreu todas as dores da paixão, para que ninguém viesse se vangloriar dizendo, eu alcancei pelos meus méritos. Nós caminhamos com Jesus, é verdade. Nós nos unimos com Jesus nos seus sofrimentos, quando nós oferecemos nossos sofrimentos para participar com Ele de seu sofrimento, como um bom ladrão que não reclamou, mas vivenciou cada fase de seu sofrimento olhando para o sofrimento de Jesus e alcançou por isso a salvação. Nós tenhamos também, nós, essa busca intensiva de alcançarmos a nossa salvação. Deus nos deu todas as probabilidades de um dia estarmos com Ele na sua glória. É necessário que nós tenhamos em nós esse olhar de misericórdia uns para com os outros, acima de tudo. O amor que Deus exige de nós é esse, não é um amor platônico, à distância, Deus lá no céu e eu aqui na terra. Não é esse o amor que Deus quer de cada um de nós, não é verdade? O amor que Deus quer de nós é que o reconheçamos na pessoa do nosso irmão, do nosso semelhante, na maneira como vamos conviver com aquele que está no nosso lado, compreendendo as debilidades uns dos outros, suportando uns aos outros, suportar no sentido de não aturar, não é isso suportar, é de carregar o fardo um dos outros, ser suporte para aquele que está caindo, é isso que significa suportar, ser suporte para que o outro não caia. Quando uma construção, um muro está caindo, a gente coloca aquela sustentação para que ele não caia. É isso que significa ser coluna na vida da comunidade, ser coluna na vida do irmão. Nós vamos assim caminhar com Deus e Deus, Ele espera isso de nós. Na primeira leitura, os apóstolos são presos novamente, mas o Senhor os põe em liberdade para que continuem a falar ao povo. Deus, Ele tem esse poder.
Deus teria poder de tirar Jesus da cruz? Teria. Mas o plano de Deus, ele não é como aquilo que nós almejamos, não é como nós planejamos. Muitas vezes, o nosso sofrimento sugere nos passar pelo Calvário. E nós não queremos, muitas vezes. É necessário nós entendermos o plano de Deus na nossa vida também, assim como na vida dos apóstolos. Deus mostrou, ele tinha poder para tirar os apóstolos da prisão. Isso não é fugir, não. Eles não fugiram. Eles saíram pela porta da frente. Eles não fugiram, não foram foragidos. Eles estavam anunciando o evangelho lá no templo. Eles não sumiram. Não. Eles estavam a anunciar. E Deus tem esse poder. Ele teria esse poder de livrar todos os santos da morte, se ele quisesse. Mas Deus espera de nós também uma resposta ao seu amor. Como eu sempre digo, às vezes aqui, já pensou se o plano salvífico de Deus fosse só o amor de Deus por nós? E não tivéssemos uma resposta do nosso amor para com Deus? E aí aparece a figura dos santos, que deram suas vidas, que se somaram ao sofrimento de Cristo, que derramaram o seu sangue também, dando uma resposta também do amor da humanidade para com Deus. Por isso que nós veneramos os santos. Por isso que nós veneramos os santos, porque nós queremos nos unir a eles também. Unir-nos a eles no sofrimento também, para participar do sofrimento de Cristo, dando também uma resposta do amor de Deus por nós, manifestando o nosso amor também para com Deus. Por isso, na leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 17 a 26, a gente vai ver que muitas vezes o nosso caminho sugere-nos enfrentar perseguições, como aconteceu com os apóstolos Pedro e João, que enfrentaram a perseguição dos sumos sacerdotes e de todo o seu partido, o partido dos saduceus, que estavam com raiva, inveja, vamos falar assim, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Vamos entender que não há cadeia que nos prenderão. Nada nos prenderá se tivermos Jesus na nossa vida. Nossa missão é anunciar, nossa missão é pregar. Nada deterá a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo estava nascente, remanescente. Todos se alegravam com aquelas comunidades. As primeiras comunidades, como nós vimos ontem, tinham tudo em comum e não havia entre eles nenhum necessitado. Deus, ele faz como numa noite. A noite sempre aparece, veja bem. Jesus, ao amanhecer, as mulheres foram ver, Jesus não estava no túmulo. Durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão, também, em Atos 5:19, e fez os discípulos saírem da prisão e de falar ao povo no templo sobre tudo que se refere a este modo novo de viver, vamos dizer assim. Esse modo de viver que é justamente a vivência do Cristo ressuscitado na primeira comunidade, que significa amor, partilha, compromisso, diálogo, união. Não deixar que um padeça a necessidade, mas dividir entre todos, viver uma comunidade verdadeiramente. Isso que significa. E eles, diz em Atos 5:21, eles obedeceram e ao amanhecer entraram no templo e começaram a ensinar. Se esses apóstolos fossem se acovardar diante da missão, eles se ocultariam, se esconderiam. Quem gostaria de estar numa prisão? Estar numa cela pública, principalmente, que foram enviados para uma cadeia pública? E aí os sumos sacerdotes vão prendê-los novamente. E vão convocar o sinédrio. Vão
mandar buscar os apóstolos. Mas nós temos essa missão, anunciar o Evangelho. Não há como nos acovardarmos. Vamos nos encher da graça. Encontrar a porta aberta para nós é assumir o compromisso com Cristo, estarmos dispostos a darmos nossas vidas, nosso sangue, no compromisso de anunciarmos que Cristo vive, Cristo reina, Cristo nos amou de tal maneira que deu sua vida, deu seu sangue em resgate de nossas almas, em resgate e remissão de nossos pecados. Senhor Jesus, luz do mundo, nosso coração se enche de gratidão por nos revelares o imenso amor de Deus por nós. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para nos salvar. Concede-nos a graça de caminharmos sempre em busca da Tua verdade e da Tua luz. Amém, amém e amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra, se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou as laudes hoje? Vamos rezar as laudes aqui conosco, todos os dias, todas as manhãs. Fazer esse momento, somarmos-nos ao sofrimento de Cristo, oferecendo o nosso sofrimento dia a dia para Cristo. Vamos nos silenciar, fazer aquele silêncio no nosso coração, como Jesus Cristo pediu para a Santa Faustina, diante da dificuldade, não murmurar, apresentar o nosso sofrimento no silêncio de cada dia para Cristo, nos somando ao seu sofrimento. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos, deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E aqui, pessoas que falaram conosco, e nós vamos responder. E aqui falou conosco Neuza Maria Campos. Bom dia, paz e bem, bom domingo da misericórdia. Sou de Sorocaba, São Paulo. Um grande abraço para Sorocaba, que já mostramos muitas vezes aqui. E um grande abraço para todo o estado de São Paulo, que está em peso aqui conosco. E eu agradeço a participação de todo o estado de São Paulo. Sueli Melo. Bom dia, Paulo Maia. Que Deus te abençoe. Peço oração pelo meu cunhado, João Francisco Melo, que por conta do coronavírus está complicando os rins, talvez ele tenha que fazer hemodiálise. Que Deus não permita, que não seja necessário, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos rezar pelo seu cunhado e vamos pedir que todo o canal reze por João Francisco Melo. E já estamos levantando a oração aqui. Colocou aqui embaixo, pedimos que Deus eleve essas orações, sejam levadas até Deus essas orações e Deus atenda em suas necessidades. Agripina dos Santos, bom dia, Paulo Maia. Eu lhe acompanho sempre. Hoje peço oração para minha cunhada que está no hospital em Peruíbe com o Covid. Peço pela cura. Amém. Vamos rezar também pela sua cunhada também. E vamos agradecer a sua participação, Agripina dos Santos, e rezar, pedir que todo nosso canal reze pela cunhada de Agripina dos Santos. Colocou aqui nossas orações, estamos levantando para Deus neste momento. Pedimos que Deus atenda as suas necessidades e a de sua cunhada também, Agripina dos Santos. Maria do Carmo, amém. Salve Maria, boa noite, Paulo Maia, Deus abençoe sempre. Amém, igualmente Jesus te abençoe.
Maria do Carmo. E aqui também falou conosco Ronizeldo Antunes, Conceição Maria, Francisca Destaque, Ieda Ruda, Ana Costa, Maria da Luz Varela, Paulo Sérgio, Glidene Sá Lima, Bernadette Margarida. Um grande abraço a todos vocês, obrigado pela participação de cada um de vocês. Pedimos que Deus, em suas necessidades que foram colocadas aqui embaixo, todas essas necessidades sejam atendidas por Deus e nós possamos, cada momento, nos unir como comunidade, orando um pelos outros também. E que o Senhor nos abençoe a todos. Deixe abaixo o seu like, inscreva-se, toque no sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima.